E no jornal Gente, a informação de que nessa semana o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos em tramitação na Justiça do país que envolvem pedido de autônomos ou PJs, pessoas contratadas via pessoa jurídica, para seletização. Uma demanda muito comum na Justiça do Trabalho e que tem batido também as portas do Supremo Tribunal Federal. E aqui o que acontece é, a Justiça do Trabalho vê de um jeito, dá um ganho de causa ao demandante. Quando isso vai parar no Supremo, porque tudo para no Supremo, o Supremo Tribunal Federal diz que esse tipo de contrato é sim constitucional. Enfim, a gente convidou aqui para falar conosco no Jornal Gente o professor José Pastore, professor aposentado da USP, sociólogo, um grande conhecedor do mercado de trabalho do Brasil e que vai colocar agora uma luz para a gente entender melhor o que está acontecendo. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom ter o senhor de novo conosco aqui no Jornal Gente. Bom dia, Sônia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. A turma toda está aí. Ótimo. Prazer em Bom dia, rever. professor. Prazer é nosso. Professor, a partir dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que tipo de repercussão o senhor enxerga dentro das demandas trabalhistas? Essa questão de PJ está ligado a essas novas formas de trabalhar que surgiram nos últimos 20 ou 30 anos, né? São pessoas que podem trabalhar por conta própria com muita autonomia. Então, são pessoas que decidem o que fazer, elas decidem, elas têm essa autonomia para decidir. Então, é o caso de um médico cirurgião que é contratado por um hospital, por exemplo, mas ele decide se quer ou não quer operar determinado paciente, quando operar, como operar. É o caso de um advogado que, por conta dele, ele trabalha todas as ações, apresenta no fórum, de um jornalista, de um tradutor, enfim, são inúmeras as profissões em que as pessoas trabalham de forma autônoma, ou seja, sem vínculo empregatício com uma empresa. E o que ocorre no mercado de trabalho é que em muitos casos desses, muitos casos, que a pessoa está trabalhando como autônoma durante meses e anos, de repente, a pessoa entra na Justiça do Trabalho pleiteando um vínculo empregatício, dizendo que ela estava trabalhando como se fosse um empregado da empresa. Isso está abarrotando a Justiça do Trabalho. Só o ano passado foram 258 mil ações desse tipo. 258 mil. E a Justiça do Trabalho tem decidido de uma forma um pouco cambiante. De uma hora dá o vínculo, ora não dá o vínculo. Na maioria dos casos tem dado vínculo para esses pleitos, né? E gera uma insegurança jurídica muito grande, porque quando se apela para o Supremo, nos casos do Supremo, na maioria das vezes o Supremo não dá o vínculo, reconhece que ele trabalhou como autônomo, como PJ e que não pode pleitear esse vínculo. Então, diante dessa insegurança, o ministro Gilmar Mendes pediu para parar com todos esses processos, porque o Supremo vai agora decidir o que fazer. Quais são as consequências que se espera para o mercado em geral? Primeira consequência, o Supremo deve decidir quem é que tem alçada, quem é que tem competência para tratar desses casos. Porque, vejam, quando você contrata um serviço de uma pessoa, ou pessoa física ou jurídica, por exemplo, você contrata um serviço para pintar sua casa, com uma pessoa jurídica. Esse é um contrato de natureza civil, não é um contrato de natureza trabalhista. Então, se houver algum problema de relacionamento, algum pleito, isso deveria ser decidido na Justiça Civil. Mas a questão não está clara. A Justiça do Trabalho acha que compete a ela julgar. Então, essa é a primeira questão que o Supremo terá que decidir. Quem é que tem competência para julgar esses casos? E, em segundo lugar, vai entrar, no mérito da questão. Quando é que a pessoa é um PJ que legitimamente pode trabalhar como PJ, como pessoa jurídica, sem infringir a CLT? Isso é que se espera do Supremo quando ele decidir julgar esse caso.
Professor, bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Nós vemos assim alguns aspectos, né? Já há uma decisão do Supremo nessa direção, né? Na direção de que é constitucional o contrato de PJ. Quando o ministro Gilmar Mendes toma essa decisão para tudo, até o Supremo decidir, a rigor, o ministro está reabrindo a discussão, né? E restabelecendo e reconfirmando o Supremo como o principal fator gerador de insegurança jurídica no país, porque afinal de contas, se já tem uma decisão, vai decidir o quê? Né? O que se espera do Supremo, se já há uma decisão, é que imponha essa decisão à Justiça do Trabalho, com a Justiça de instância inferior, à do Supremo Tribunal Federal. Essa que é a questão. E de outro lado também, assim, tem o lado oportunista dos que movem ação trabalhista depois de exercitarem ou exercerem funções como o PJ, porque afinal de contas ele não foi obrigado àquilo, né? Ele assinou um contrato de livre e espontânea vontade. Depois, então, tenta faturar um trocado ali com o empregador. Isso também não seria levado em conta numa discussão sobre esse assunto? Não há nem dúvida, Cláudio. Há algumas tecnicalidades aí nesse assunto. Eu não sou advogado, mas os meus amigos advogados eles têm me explicado bem. O Supremo, de fato, já decidiu de maneira bem clara que é possível você, no Brasil, contratar trabalho de várias formas. Não apenas da forma de emprego, mas de várias formas. E foi quando ele decidiu dar todo o apoio à questão da terceirização, tanto de atividade meio quanto de atividade fim. O Supremo falou, a empresa tem liberdade, a Constituição não impede que a empresa contrate de várias maneiras. Então, nessa esteira é que se entende de várias maneiras, inclusive como pessoa jurídica. É assim que se entende, assim que meus colegas advogados dizem que deve ser entendido. De fato, então existe já um pré-posicionamento do Supremo, como você indicou, Cláudio, em favor desses contratos de PJ. Agora, o que ocorre é que, na prática, há muita fraude. Há muitas empresas que contratam de modo inadequado. Elas contratam uma pessoa colocando como se fosse de fato empregado, com subordinação, com habitualidade, pagando salário, dando ordens para a pessoa e quer que seja remunerada como PJ. Isso é uma fraude, porque a pessoa está trabalhando como empregado, não tem a autonomia que tem o médico, o tradutor, o jornalista, que eu indiquei aqui na pergunta anterior. Então, isso é que tem causado também muito problema e essa avalanche de ações na Justiça do Trabalho. É claro que a decisão do Supremo vai ajudar a dirimir e a reduzir essa insegurança jurídica que existe hoje a respeito de como contratar adequadamente uma pessoa jurídica e como contratar adequadamente um empregado. Esse que é o que se espera do Supremo. E é justamente essa a minha pergunta para o senhor, professor. Na opinião do senhor, que é um grande especialista nesse setor, como contratar adequadamente um PJ, como contratar adequadamente um CLT? Eu vou dar um exemplo, Sônia, para você ver claramente o que está errado, não é? Há pouco tempo eu fui num banco e a copeira do banco era contratada como PJ. Não tem cabimento. Ela tem todas as características de uma empregada. Ela tem horário para entrar, ela recebe ordens, ela tem salário, ela tem habitualidade, ela tem chefe. Isso é tipicamente uma posição de empregado, vínculo empregatício. E aí ele vai e me faz um contrato de PJ. As duas partes estão erradas, quem contrata e quem é contratado, né? Então, para você contratar uma pessoa como PJ, ela precisa ter características muito claras de autonomia, de independência, pessoa que não precisa de chefe para realizar seu trabalho, não precisa ter subordinação a ninguém, não precisa ter habitualidade, ela pode realizar o seu trabalho na hora que ela bem entende, no dia que ela bem entende, quando ela quiser. Essas são as características de um profissional autônomo que é legitimamente autônomo e que é contratado para executar um determinado serviço.
Isso pode acontecer com um tradutor, pode acontecer com um médico, com um advogado, pode acontecer também com um entregador de pizza. Mas é preciso que ele seja caracterizado, contratado dessa maneira, porque se ele não for contratado dessa maneira e se a realidade não for exercida dessa maneira, isso será caracterizado como fraude. E isso é que dá muito problema na Justiça do Trabalho. Nós estamos conversando no Jornal Gente com o professor José Pastore, que é professor de Relações do Trabalho da Universidade de São Paulo, um dos grandes especialistas no assunto sobre a questão da pejotização. Professor, além desse tema, a Justiça do Trabalho, por autorização até do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes modificou pontos da legislação, hoje está adotando medidas que foram contidas numa reforma trabalhista aprovada durante o governo do presidente Michel Temer. Hoje a insegurança jurídica está voltando para o mercado de trabalho, segundo empregadores e empregados. Queria saber como é que o senhor analisa essa questão, os efeitos ainda daquela reforma trabalhista que modernizou a nossa relação de trabalho, relação de emprego aqui no Brasil e que aos poucos me parece que está sendo desmontada pelas notícias que nós estamos recebendo. Eu até trouxe aqui outro dia a informação de que pela primeira vez no ano passado o Supremo Tribunal Federal teve mais ações trabalhistas do que outras ações. Pela primeira vez na sua história longeva aconteceu isso no Supremo, uns sinais dos tempos, né, professor Pastore? Pedro, de fato, o que está acontecendo é o seguinte: muitos juízes da Justiça do Trabalho, desembargadores também, e ministros do TST, estão desconfortáveis até hoje com a reforma trabalhista. Não gostaram dela. Eles agem nas suas sentenças como se a lei fosse aquela que é da sua interpretação. Eles gostariam que a lei fosse de uma determinada maneira, mas não é. Essa questão de julgamento em termos de lei é uma questão de gramática, é uma questão de... A lei é clara. Então, em vários aspectos da reforma trabalhista, muitos juízes estão se desviando, estão se afastando disso. Eu vou dar um exemplo da terceirização. Tem muitos juízes que até hoje não aceitam a terceirização da atividade fim. E, no entanto, a reforma trabalhista deixou claro que uma empresa pode contratar profissionais tanto para exercer a atividade meio quanto para a atividade fim, desde que se respeitem os critérios da terceirização. E a lei trabalhista foi clara. Ela disse assim: olha, para você terceirizar uma pessoa, você tem que entender o seguinte: você tem que ser responsável por uma porção de coisas. Por exemplo, se um profissional terceirizado se acidentar dentro do pátio de uma empresa contratante, ele terá que ser atendido pela enfermaria, pelo ambulatório da empresa contratante. Se a empresa contratante tem um ônibus para levar os seus funcionários, tem que levar também os funcionários da terceirizada. Se ela for dar um treinamento para evitar acidentes, tem que dar um treinamento também para os funcionários. Tudo isso aqui ficou estabelecido na lei de terceirização que faz parte da reforma trabalhista. E a reforma falou: agora você pode contratar tanto o fim quanto o meio, desde que você respeite essas regras. Agora, há muitos juízes que dizem o seguinte: olha, as regras não foram observadas. Bom, quando não for observado, ele tem toda a razão. Mas e muitas vezes ele implica porque contratou uma atividade fim. E ele condena a empresa a pagar atrasados, a pagar todos os encargos sociais, como se fosse uma atividade de vínculo empregatício direto. Então, essa insegurança jurídica é muito séria, porque isso desnorteia as pessoas, desnorteia os empresários, inibe os investimentos, complica a geração de emprego. E volta e meia isso acontece na Justiça do Trabalho, razão pela qual as pessoas começam a apelar para o Supremo. Olha, a lei foi escrita assim, o juiz interpretou diferente, de uma maneira voluntarista, de maneira completamente avessa àquilo que diz a lei. É isso que está gerando. E é isso também que está fazendo explodir novamente
as ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Nós já estamos com 2.750.000.000, foi o ano passado, né, o que nós batemos esse recorde novamente. Nós estamos chegando no ponto antes da reforma trabalhista. Então, esse é o exemplo da terceirização que eu acabei de dar, mas há vários outros aspectos da reforma trabalhista que muitos juízes estão inconformados com essa reforma. Isso é uma lei, isso é uma lei, o Congresso aprovou isso aqui, e lei tem que ser seguida, mas eles não seguem. Professor. Quando eles não seguem, o recurso é perguntar para o Supremo, olha, o que está valendo aqui? Qual é a lei que está valendo? A lei do Legislativo, aprovada pelo Poder Legislativo, ou a vontade do juiz que está dando essa sentença? Esse é o problema que está acontecendo no Brasil hoje, infelizmente, de uma maneira acelerada. Não são todos os juízes, mas é uma boa parte dos juízes da Justiça do Trabalho que está causando essa insegurança jurídica. Essa insegurança ela tem muitos reflexos. Ela causa despesas, ela inibe investimentos, ela atrapalha o crescimento econômico. Olha, os economistas que ganharam o Prêmio Nobel ano passado são economistas que trabalharam com as instituições, o Acemoglu, o Johnson e um outro. Eles disseram o seguinte: para um país crescer não é suficiente ter abundância de fatores de capital, abundância de fatores ligados ao trabalho. É preciso ter instituições firmes, claras, que seguem as leis do jeito que as leis são aprovadas. Professor, aqui há pessoas muito sérias que a gente respeita, que acham que, a rigor, se o Brasil tivesse juízo, acabava com esse negócio de CLT, Justiça do Trabalho, essa coisa atrasada que só existe no Brasil, e porque, afinal de contas, o que prevalece nos países desenvolvidos é o pleno emprego sem nada disso, né? O que a gente assiste é a Justiça do Trabalho que nos custa 25 bilhões de reais por ano, gerando benefícios que não chegam a 1/3 desse montante. É mais barato pegar esse 1/3 e distribuir com os trabalhadores em benefício do que manter uma Justiça do Trabalho tão cara e ativista como essa que nós temos. Mas a reflexão que eu gostaria que o senhor fizesse e que essas pessoas propõem é o seguinte: apesar de nós termos CLT, termos Justiça do Trabalho, essa pataquada toda que nós temos, nós não assistimos ninguém, nem do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, tentando desesperadamente invadir o Brasil em razão porque lá tem CLT. Né? Lá tem Justiça do Trabalho. O que a gente vê, não vê americano tentando entrar no Brasil, não vê europeu desesperadamente fugindo da falta de oportunidades de trabalho. O que a gente vê é o contrário, são quase 3 milhões de brasileiros só nos Estados Unidos, tentando encontrar um trabalho decente. 3 milhões de brasileiros, apesar de CLT, apesar de Justiça do Trabalho, essas coisas todas. Essa Justiça do Trabalho não vem sendo ali uma bola de ferro no calcanhar dos brasileiros ou do Brasil, hein, professor? Pois é, Cláudio, há países que têm Justiça do Trabalho também, como o Brasil, e as coisas funcionam bem. É o caso da Alemanha, por exemplo, né? Uma vez na Alemanha, eu estava num almoço com juízes do trabalho na Alemanha, e eu falei para eles que, volta e meia, aqui no Brasil, o juiz anula aquilo que foi negociado entre as partes. Eles tomaram um susto, eles disseram, mas como? Não é possível, a vontade das partes tem que prevalecer. E isso acontece mesmo. Eu estudei um caso há pouco tempo aqui de home care. Home care é uma atividade onde as empresas que têm enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, etc., disponibilizam um profissional no domicílio do paciente, para cuidar do paciente. Chega no fim do dia, na hora de ir embora, muitas vezes o paciente passa mal. E ele não pode sair na hora certa, fica lá mais 2, 3 horas. A empresa de home care teria que pagar a hora extra. Porém, a Justiça do Trabalho, ela sabe que na reforma trabalhista foi contemplado e foi sacramentado o tal do banco de horas. Como é que funciona esse banco de horas? O enfermeiro ficou 2, 3 horas a mais no domicílio hoje, amanhã ele trabalha 2, 3 horas a menos. E assim ela não precisa pagar hora extra e não onera a família que está trabalhando, que está pagando esses profissionais. Mas o que acontece? A reforma trabalhista prevê que isso deve ser feito por negociação. E as partes fazem negociação.
tanto o sindicato laboral quanto o sindicato patronal negociam isso. E vai a Justiça do Trabalho e anula o que foi negociado. Então, já houve casos, não é nenhum nem dois, Cláudio, já houve casos em que os empregados e os empregadores, eles comparecem em juízo, os dois lados, dizendo o seguinte: meritíssimo, mantenha, por favor, aquilo que nós negociamos, porque nós achamos que isso é bom para nós. E o juiz fala: não, eu é que sei o que é bom para vocês. E anula. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Você anular aquilo que é a vontade das partes naqueles direitos que as partes podem negociar. Porque a reforma trabalhista deixou bem claro: tem 15 direitos que podem negociar livremente, tem 30 direitos que não podem negociar. Então, quando negocia entre esses 15, isso tem que prevalecer sobre a lei, é o que está escrito na reforma trabalhista. Isso tem que valer, é vontade das partes. Quando as partes decidem, por exemplo, encurtar o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos, porque os empregados querem sair mais cedo, querem buscar a criança na escola, querem estudar, etc. Eles fazem esse acordo, assinam, legalmente, tudo certinho. A justiça vai e anula. Então, essa aqui é uma coisa que está criando muita instabilidade, muita incerteza. Isso é muito ruim para todas as partes, para o empregado, para o empregador, para a empresa e para a economia do país. Esse é que é o grande problema aqui, viu, Cláudio? Não é manter ou acabar a justiça, mas é fazer a justiça funcionar de acordo com aquilo que é a lei. O juiz ele é treinado para cumprir a lei, ele deve cumprir a lei, só ele é que pode fazer isso. Agora, se ele quiser criar uma nova lei, ele tem que mandar para o legislativo, tem que fazer um projeto de lei, ir lá no legislativo e fazer uma luta para poder aprovar essa lei. Não pode ser uma vontade dele de achar: bom, eu gostaria que a lei fosse assim, porque assim é melhor para a justiça social, é melhor para o Estado brasileiro. Isso que não cabe para ele. Essa que é o grande problema. Se me perguntarem como corrigir isso, eu não sou capaz de dizer, porque é uma questão muito complexa. Infelizmente, as leis muito claras aqui no Brasil, as mais claras, estão sendo desobedecidas. Imagina as outras que já por si só têm uma certa obscuridade, né? Então isso fica um festival de decisões inseguras e incertas. Agradecer ao professor José Pastore, conosco ao vivo aqui hoje no Jornal Gente. Professor, obrigada, hein? Venha sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado a você. Bom trabalho. Obrigada, professor. Abraço. Na sequência tem mais notícias desta quarta-feira, dia 15 de abril, para você que está nos acompanhando aqui no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV e também pelo aplicativo Band Play. Rede Bandeirantes de Rádio.